quero compartilhar uma palavra com os irmãos hoje, que está relacionada àquilo que nós já temos pregado, que é reafirmando verdades no coração para nós vivermos uma vida abençoada e frutífera. Não apenas uma vida cristã abençoada, mas que sejamos abençoados em todas as áreas da nossa vida. Nós temos compartilhado, desde que nós voltamos a congregar no prédio, a respeito dessas verdades. Não é nada novo que eu tenho pregado. Tudo que eu tenho pregado é aquilo que você já conhece, que você já ouviu, mas que precisa ser renovado no nosso coração, para que nós possamos permanecer no dia da batalha, no dia da luta. Nessa pandemia, muitos irmãos acabaram, às vezes, decaindo da fé. Muitos irmãos acabaram sucumbindo, porque não tinha essas verdades queimando no coração. Então hoje, mais uma vez, eu quero falar a respeito desse reafirmar verdades. Eu quero falar hoje a respeito do precioso sangue de Jesus. A Bíblia fala lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 19, que nós fomos redimidos do nosso fútil procedimento pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, nem ruga, o sangue de Cristo. E essa pregação, eu fui motivado por uma pergunta que me fizeram essa semana. Essa semana alguém de outra cidade, de outro estado, me passou uma mensagem falando que tem assistido as nossas lives. Talvez você, querido, está aí conosco hoje, assistindo mais uma vez. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que têm nos ouvido, têm recebido a fé no coração pela pregação da palavra de Cristo. Mas alguém me enviou uma mensagem essa semana falando que tem ouvido, participado dos nossos cultos pelas lives e tem sido muito abençoado. Mas a verdade é que ele não enviou a mensagem apenas para nos elogiar. Nessa mensagem tinha um mais. Ele falou que tem gostado muito, mas ele disse que achou estranho que nas minhas pregações eu não falo de santidade. Ele escreveu que você não ensina e nem cobra santidade dos irmãos. E aí a pergunta dele: você não deveria preocupar mais com isso? A pergunta é que nós pregamos sobre a graça de Deus. E nós não ficamos apontando o dedo para os irmãos, cobrando santidade. Cuidado, olha onde você está colocando os seus olhos, onde você está colocando as suas mãos, onde você está caminhando. E aí a preocupação dele é o seguinte: você não deveria preocupar mais com isso? E eu respondi para ele: eu me preocupo muito, sim, com a santidade dos irmãos. E é por isso que toda semana nós pregamos a palavra da graça. Porque todas as vezes que nós cometemos um pecado, o diabo aparece para trazer condenação. E a Bíblia fala que nós não estamos mais debaixo de condenação. Paulo diz em Romanos capítulo 8 que agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso nós pregamos a graça de Deus, que foi por causa dessa graça que nós já fomos perdoados. A nossa pregação é a pregação da nova aliança. É a pregação agora que vem da palavra de Cristo. Toda a escritura é palavra de Deus, mas nós temos palavra de Moisés, nós temos palavra de Elias, nós temos a palavra dos profetas, os salmos que estão ali no Velho Testamento. Então eu posso pregar a palavra de Deus pregando a palavra de Moisés, mas no Novo Testamento a Bíblia fala que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E Jesus é o nosso Salvador. A nossa pregação nunca é para condenação, pelo contrário, é para tirar a condenação que o diabo traz sobre nós. Por quê? Porque o tentador, o acusador já foi derrotado lá na cruz. Quando Jesus morreu lá na cruz, ele venceu o pecado. E nós vemos lá no livro do profeta Daniel, lá em Daniel 9, quando a Bíblia fala que o Messias, o ungido, ele viria, está lá em Daniel 9, 24, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna. Isso aqui está escrito no Velho Testamento, sendo profetizado a respeito do Cristo que viria, do Messias, do ungido, daquele que viria para resolver de uma vez por todas, fazer cessar a transgressão. O que é a transgressão? É o nosso pecado quando nós transgredimos a lei. Não roubarás, não matarás, não darás falso testemunho, ou seja, não mentirás. Então Jesus viria, o Messias viria para resolver o problema da transgressão. E ele também viria para dar fim aos pecados. O pecado que fala aqui é o pecado que habita na nossa carne. Não é o ato pecaminoso que nós cometemos,
mas ele viria para dar fim aos pecados. A nossa carne não converte, a nossa carne, ela não vai entrar, esse corpo não vai entrar no reino de Deus. Nós receberemos um novo corpo, um corpo glorificado. Então o ungido viria também para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade. Pelo sangue do Messias, ele faria expiação, ele cobriria, lavaria a iniquidade. A iniquidade é aquele pecado oculto no coração, é aquilo que só você e Deus sabe, é aqueles pensamentos, aqueles desejos que estão ocultos aí, que muitas vezes você não quer pensar, que você rejeita, mas de repente está lá na sua mente, seja acordado, seja dormido. Então o Messias viria para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna. A justiça eterna é a justiça de Deus. Nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo, amém? Você foi feito justiça de Deus em Cristo, diga glória a Deus. O que é ser feito justiça de Deus em Cristo? Nosso Deus é amor, mas é justiça. Ele executou a sua justiça em Cristo lá na cruz, para que nós pudéssemos experimentar agora do amor dele. Ele manifestou o seu amor, manifestando a sua ira em Jesus lá na cruz, para que nós pudéssemos agora desfrutar do favor dele. Então o ungido veio para levar a ira de Deus no nosso lugar. Nós fomos feitos justiça de Deus, e aqueles que creem se tornaram justos diante de Deus. Você foi justificado. O que é ser justo diante de Deus? Ser justo diante de Deus não é você, aquele pecador que foi perdoado. Algumas pessoas pensam que a nossa condição diante de Deus, nós éramos pecadores, fomos perdoados, por isso nós podemos chegar agora diante de Deus. Mas isso não é a verdade. Quando nós nos tornamos justos, significa que diante de Deus é como se nós nunca tivéssemos cometido pecado. Se nós nunca tivéssemos tido o problema do pecado na nossa vida. Quando você foi feito justo, você foi colocado na mesma posição que Cristo tem, que Jesus tem diante do Pai. Por isso que nós podemos nos achegar diante dele, diante do trono da graça com ousadia. Porque nós não temos mais o problema do pecado, ainda que o nosso corpo continua, a nossa carne continua condenada. Por isso que esse corpo vai morrer, vai ficar aqui na terra. E é por isso que nós não estamos mais debaixo de condenação, eu falei para esse irmão. E aí sempre vem aquela pergunta: então quer dizer que pode pecar à vontade? Já uma vez que nós estamos perdoados, podemos pecar à vontade? Eu falei para ele, é claro que não. O pecado é um problema, o pecado era problema, é problema e vai continuar sendo problema, mas não diante de Deus. O problema diante de Deus está resolvido, mas foi exatamente por causa dos nossos pecados que Deus Pai matou Jesus lá na cruz. Então o pecado é algo sério. Foi por causa dos nossos pecados que Jesus morreu lá na cruz. Foi por causa dos nossos pecados que Jesus morreu para nos libertar da condenação do pecado. Então o pecado não é algo simples. Nós não estamos mais debaixo de condenação diante de Deus, mas o pecado ainda traz problemas para nós aqui na terra. O marido que comete adultério vai ter problema, que vai perder o casamento dele, vai perder a esposa. Alguém que entra aí para transgredir a lei, roubar, matar, mentir, vai ter as consequências. Então o pecado ainda é problema. Mas nós não estamos aqui para apontar o dedo de condenação na vida de ninguém. Nós estamos aqui para pregar a graça de Deus, o amor de Deus, o favor de Deus. Porque a nossa condenação ou a nossa salvação não está relacionado a nós. A nossa salvação ou a nossa condenação está relacionado àquilo que Deus o Pai operou em Cristo. Nós somos salvos ou condenados por causa da obra da cruz, se nós cremos ou não cremos. Então a nossa pregação da nova aliança não é para nós olharmos para nós mesmos. Nós vemos lá Paulo falando na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Ele fala a verdade do que é a nossa condição agora na nova aliança. Ele diz que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A nossa pregação, a pregação da nova aliança, é para que você possa contemplar o Senhor, a glória do Senhor, aquilo que foi revelado lá na cruz.
Quanto mais você contemplar o Senhor, mais você será transformado na imagem dele, que é santo. Agora, tem pessoas que querem colocar o espelho para você contemplar você. Quanto mais você olhar para você, mais condenação você vai ter. Por quê? Porque a Bíblia fala que aquele que disser que não tem pecado nenhum é mentiroso. Então essa pergunta desse irmão é uma pergunta carregada de condenação. É uma pergunta como que de alguém que está com a pedra na mão, e quando Jesus fala, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém pode atirar a primeira pedra, nem hoje. Nem nós que estamos hoje em Cristo, que já fomos salvos, não temos a condição mais de pecador diante de Deus, fomos justificados. Nós não podemos atirar a primeira pedra, porque nós ainda temos pecado. Paulo fala a respeito dele. Paulo, apóstolo Paulo, todo-poderoso Paulo, diz que eu sei que em mim, ou seja, na minha carne, não habita bem nenhum. O bem que eu quero fazer, que eu conheço, eu não faço. Mas o mal que eu detesto, que eu não quero fazer, esse eu faço. Esse mal é o pecado que habita na nossa carne. Então, se nós olharmos para nós, se você ficar olhando para você, você vai contemplar a sua face de pecado e virá condenação. Por isso que Paulo fala que nós temos que contemplar o Senhor. Quanto mais você ouvir a pregação de Moisés, mais condenado você vai ficar. A pregação pela palavra de Moisés é mostrar para você, se atentamente você não ouvir a voz do Senhor teu Deus, não fizer o que é reto diante dos teus olhos, não cumprir todos os seus mandamentos e todos os seus estatutos, então virão sobre ti e te alcançarão todas aquelas maldições. Mas nós não estamos mais debaixo de maldição, porque nós fomos colocados em Cristo, e Cristo nos resgatou da maldição da lei. Todo o Velho Testamento pode ser palavra de Cristo, se nós interpretarmos e pregarmos ele com a chave da nova aliança. Então você pode pegar Deuteronômio 28, que está ali, as bênçãos e as maldições, e transformar de palavra de Moisés para a palavra de Cristo. Porque uma vez que Jesus cumpriu toda a lei, nós fomos colocados nele, nós não estamos mais debaixo de maldição. Então cabe a nós apenas as bênçãos. Bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito o seu cesto, a sua amassadeira, bendito na cidade, bendito no campo. Essa é a pregação da palavra de Cristo, que vai produzir fé no seu coração, porque você está contemplando Cristo e não contemplando você. Que, falando a verdade, irmãos, você sabe, o diabo sabe, Deus sabe, todo mundo sabe que nós cometemos pecados. Agora, algumas pessoas hipocritamente vêm com essa conversa de que nós devemos apontar o dedo de condenação, e nós não estamos aqui para apontar o dedo de condenação. É por isso que tem aí milhares, talvez milhões de irmãos fora da igreja, desviados, desigrejados. Por quê? Porque não alcançaram o padrão, não alcançaram o padrão de santidade que é requerido por aqueles que estão pregando uma palavra que não é a palavra de Cristo. Não são pessoas más, são pessoas que são sinceras no coração. Está na vida da igreja, está lutando, está vigiando, está orando, está jejuando, mas continua tendo problema com o pecado. Ele chega à conclusão, não é para mim essa vida, e vai embora, porque ele está debaixo de uma palavra de condenação que não é a palavra de Cristo. Não esqueça disso, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso advogado que está lá diante do Pai. Nós não temos um promotor de justiça nos acusando diante do Pai. Nós temos um advogado. João fala que nós não vivemos na prática do pecado, mas se por acaso cometemos pecado, temos advogado diante do Pai. Aleluia. Diga glória a Deus. Então a nossa salvação ou condenação está relacionado ao crer ou não crer no Filho de Deus. A nossa salvação ou condenação não está relacionado à nossa condição. Quando Deus estabeleceu aquele plano de redenção, aquele projeto da redenção, Ele não considerou cada um de nós, Ele não te incluiu naquela fórmula da redenção. Lá no Velho Testamento, no tabernáculo e no templo, quando o pecador chegava ali no tabernáculo e no templo, diante do sacerdote, ele levava um cordeiro. O cordeiro que era para ser sacrificado no lugar dele. O sacerdote nunca olhava para o ofertante, para o pecador. Por quê? Porque ele já está ali porque ele é pecador. O sacerdote olhava para o cordeiro. O cordeiro não podia ter defeito. Essa é a nossa condição. O sacerdote, Jesus, é o cordeiro de Deus sem defeito, e ele já morreu, fez a expiação do sangue dele.
Então nós não estamos nessa fórmula da redenção. O que nós precisamos é crer. Se você crê, você está salvo. Se você não crê, está condenado. Nós vemos João falando na primeira carta dele, no capítulo 5, verso 12. Está escrito: aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Essa palavra vida aqui é Zoe, é a vida de Deus. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então a sua condição diante de Deus, se você está salvo ou condenado, é se você crê em Jesus. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você está salvo. Se você não crê, você está condenado. E nós vemos Jesus falando lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Se você crê, está salvo. Se você não crê, está condenado. É uma condição que nós temos. Também tem uma outra situação que nós avaliamos a nossa salvação ou condenação, que está relacionado à nossa natureza. A nossa natureza é que define a nossa eternidade. A nossa filiação, de quem nós somos filhos. Nós vemos na carta aos Romanos, no capítulo 5, verso 19, Paulo falando: ele diz: porque como pela desobediência de um só homem, Adão, lá no jardim do Éden, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. De quem você é filho? E aí nós vemos Paulo falando também na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Se nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. Nós não temos mais a mesma natureza. E na carta aos Romanos, Paulo faz uma distinção muito clara do que é pecado, do que são pecados. Uma coisa é o pecado do qual nós já nascemos. A palavra pecado significa natureza pecaminosa. A palavra pecado no singular significa a sua natureza. Você é nascido da carne. Você está debaixo de condenação porque você é filho de Adão. Mas aqueles que são nascidos do Espírito, então agora você tem uma nova natureza. Você foi criada em Cristo. Você foi criada em justiça e santidade. Então o pecados é a consequência do pecado. Pecado é a natureza pecaminosa. E os atos pecaminosos, os pecados no plural, é a consequência da natureza. Um pé de manga dá manga porque é um pé de manga. O homem pecador dá pecado porque ele tem a natureza pecaminosa. E Paulo faz muito bem essa distinção. Agora, o pecado está em nós, estava em nós, porque éramos filhos de Adão. Não há nada que ninguém possa fazer para poder se libertar dessa natureza pecaminosa. Jesus veio, morreu lá na cruz para nos salvar dela, para nos dar uma nova natureza. E nós vemos isso quando João fala de Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 11. Ele diz que Jesus veio para o que era seu, os judeus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Fala, filho de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Então nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, porque nós cremos no nome. Não é porque você não peca, não é porque você parou de pecar, é porque você crê no nome do Filho de Deus. E ele diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então quando nós cremos no Filho de Deus, nós recebemos uma nova vida, uma nova natureza, nos tornamos filhos de Deus, porque nós temos a natureza do Filho de Deus. A nossa filiação determina a nossa condição. Se você é filho de Adão, você está condenado, você não pode fazer nada. Mas quando você crê no Filho de Deus, recebendo como Senhor e Salvador, você recebe o poder de ser feito filho. Você recebeu uma nova natureza, está salvo. Nós não somos condenados pelos nossos atos pecaminosos e nem somos salvos porque não temos atos pecaminosos. Está relacionado à nossa natureza, à nossa filiação. Está relacionado à obra que o Senhor realizou. Agora Paulo diz na carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 8:
Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É um presente de Deus. A salvação é um presente de Deus que nós recebemos pela fé, através da graça. Pela graça que nos foi concedida, recebemos fé e somos salvos. Agora, qual que é o problema de alguns irmãos? É que a graça se encerra no momento que você foi feito filho de Deus. Para alguns irmãos, no momento que você foi salvo, encerrou a graça de Deus na sua vida. Até você ser salvo, a graça se manifestou, mas a partir daquele momento, agora vigia, cuidado, onde põe as mãos, o que você está olhando, onde você está caminhando. A partir da salvação, não tem mais graça. Mas João fala no mesmo evangelho, que nós temos recebido graça sobre graça. Diga glória a Deus. João fala no evangelho de João, capítulo 1, verso 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. A graça não acabou na salvação. O evangelho de João foi escrito, diz aí os entendidos, entre o ano 80 e o ano 95 depois de Cristo. Jerusalém já havia caído quando João escreveu que eles estavam recebendo graça sobre graça. Ele estava escrevendo para a igreja: nós temos recebido da plenitude de Cristo e graça sobre graça. Então a nossa vida é pela graça, a salvação é pela graça, e a nossa vida também, toda ela é pela graça. Não há como nós vivermos pelos nossos méritos, pela nossa condição de santo, como o irmão falou aqui, ou não. E isso é muito importante para nós. Essa é uma verdade que nós precisamos ter ela queimando no coração. Você não foi salvo pelas obras. Você não continua salvo pelas obras. A salvação toda ela é porque dele, por meio dele, para ele todas as coisas. Nós apenas desfrutamos desse dom, desse presente. Desde que nós voltamos a reunir depois da pandemia, depois da quarentena, hoje está fazendo 30 dias que nós voltamos na ceia do mês de julho. Nós estamos num dia de ceia. Então nesses 30 dias nós temos pregado a palavra de Cristo, como eu tenho falado, reafirmando no coração verdades que são importantes para que nós possamos prevalecer, permanecer na posição que nós temos em Cristo. Nesses 30 dias falamos muitas coisas que é importante para a nossa vida. Nós começamos falando da importância da revelação de que você é muito amado. Nós nunca podemos duvidar do amor de Deus, porque Ele amou você de tal maneira, e Ele provou esse amor pelo fato de Cristo ter morrido lá na cruz quando você era pecador. Não é quando você cometia pecados, você tinha natureza pecaminosa. Ele morreu provando o seu amor quando você nem sequer era filho de Deus. Por isso a revelação de que você é muito amado é muito importante, porque Ele te abençoou com um presente tremendo, a salvação, quando você estava inimigo de Deus. Você é muito amado. Uma segunda coisa que nós falamos é que a sua presença é muito importante. A sua presença na vida da igreja, a sua presença no culto, a sua presença na reunião de célula, a sua presença 2 ou 3, aonde você trabalha, na sua família, porque você foi revestido da glória de Deus. No momento que você creu, você foi salvo, recebeu um dom, um presente, e você foi novamente revestido da glória de Deus. Então quando você chega, a glória chega. Quando você sai, a glória sai. Quando você chega, Deus chega. Quando você sai, Deus sai. Por isso que nós sabemos que esse prédio aqui não é a igreja é quando nós estamos reunidos aqui. E toda vez que você entra nessa porta, está aqui junto com os irmãos, você está trazendo parte da glória de Deus. Por isso a sua presença é sempre muito importante. Quanto mais você tiver revelação de que você foi vestido e revestido da glória de Deus, você vai entrar por aquela porta com ousadia. Eu não estou vindo apenas para receber algo, eu estou vindo para compartilhar algo grande e poderoso que Deus me concedeu pela sua graça. A sua presença muda a história. Quando nós estamos reunidos aqui, há uma unção diferente. Eu estava falando hoje de manhã, quando era novo convertido, a Bíblia fala da Shekinah de Deus, a nuvem da glória. É quando houve Moisés, quando Salomão fez a dedicação do templo, que consagrou, aí veio a Shekinah, a nuvem da glória encheu o templo a ponto de os sacerdotes não conseguirem ficar de pé.
Eu sempre orava: Senhor, eu quero que essa nuvem venha Shekinah, venha Shekinah, venha Shekinah. Que eu imaginava que essa nuvem era uma fumaça que ia encher isso aqui. Mas a verdade é que cada um de nós carregamos dessa glória. E quando nós reunimos no mesmo lugar, a Shekinah de Deus está aqui. A glória de Deus que está em você, que está no irmão, que está no outro irmão, enche este lugar. A Shekinah de Deus somos nós somos a Shekinah de Deus, nós somos a nuvem da glória de Deus, porque individualmente cada um de nós carregamos uma parte dessa glória. E quando nós estamos reunidos, então esse lugar está cheio da Shekinah de Deus. Diga glória a Deus. A revelação disso é muito importante. E muitos irmãos às vezes entram ali chorando, se sentindo o mais miserável de todos os homens, porque esquece de que é muito amado. O amor dele foi provado e da importância que você tem, porque você hoje está revestido dessa glória. Por isso a sua presença é sempre muito bem-vinda. Nós falamos também no outro domingo a respeito da importância da palavra de Deus, de que a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. A cada domingo nós temos pregado a palavra de Cristo. Quando você está lendo a Bíblia ali, seja Velho Testamento ou Novo Testamento, usando a chave da nova aliança, você está recebendo fé no seu coração para ser transformado. Nós falamos também que o Senhor Jesus, lá em Mateus 16, diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o Senhor Jesus está edificando a sua igreja, edificando cada um de nós individualmente. E a partir do momento que nós somos edificados individualmente, nós nos tornamos um canal da edificação do corpo, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Por isso a fé vem pela pregação. E no momento que você recebe fé, você foi edificado, você foi transformado. E agora você tem fé no coração para a realização das boas obras. Nós ministramos isso num domingo. Depois nós falamos, e toda essa edificação o Senhor está operando através de pessoas que foram salvas e cheias do Espírito Santo, batizadas no Espírito Santo. Nós falamos num outro domingo a respeito da grandeza de Deus e das insondáveis riquezas de Cristo. Falamos desse Deus que é tão grande, tão poderoso, e a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então a nossa mente, ela vai determinar o tamanho da bênção de Deus na nossa vida e no corpo. Por isso nós temos que orar pedindo para que o Senhor alargue as nossas fronteiras, alargue a nossa mente, a nossa capacidade de enxergar coisas grandes, porque o nosso Deus é um Deus grande. E temos as insondáveis riquezas de Cristo, nele está toda a plenitude de Deus. Quanto mais nós crescermos, quanto mais formos edificados, mais Ele vai fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Diga glória a Deus. Isso é algo que nós não conseguimos imaginar, excede o nosso entendimento, mas nós ministramos nesses 30 dias essa verdade. Falamos da importância de sermos humildes, de nos fazermos humildes debaixo da poderosa mão de Deus, que no devido tempo Ele vai nos exaltar. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Isso é uma verdade muito importante. A nossa condição diante de Deus deve ser a mesma que Jesus teve, que se esvaziou, se fez humilde até a morte, e morte de cruz, e foi exaltado, teve o nome acima de todo nome. E por fim, no domingo passado nós ministramos a respeito que nós devemos aprender a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Nossa vida, ela é vivida em ciclos de 7 anos, que nós falamos domingo passado. E nós precisamos aprender a contar esses anos para que nós possamos completar o ciclo. Porque no 6º ano nós desfrutamos da bênção tríplice, da bênção triplicada. E no 7º ano desfrutamos do descanso. Por isso é importante aprendermos a contar os nossos dias. Essa sabedoria que vai nos levar até o 7º ano, que é o ano do descanso. E por que eu tenho pregado isso? Por que o Espírito Santo tem trazido essa pregação? Exatamente para reafirmar no coração aquilo que nós temos da parte de Deus, para que no dia da tentação você permaneça de pé. Nós vemos Jesus lá na oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6, verso 13, falando a respeito da tentação. Jesus fala que nós devemos rogar ao Pai que não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por que Ele não ensinou para nós pedirmos ao Pai que não venha a tentação? Que não venha a tentação, livra-nos do mal.
porque a tentação vem. Nós não estamos livres da tentação, a tentação não é pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas. Agora, a maneira que eu tenho de permanecer de pé, firme na minha fé, é trazendo essa verdade para o meu coração, é tendo essas verdades queimando no meu coração. O tentador virá, ele vai nos tentar. Agora, o problema é o pecado, mas o que é o verdadeiro pecado de acordo com o Novo Testamento? É não crer em Deus. O verdadeiro pecado é não crer no Salvador, é não crer na obra da cruz, é não crer que lá ele resolveu o problema da condenação do pecado. Esse é o verdadeiro pecado. O diabo tentou Jesus em 3 áreas, e nós somos tentados nessas 3 áreas também. O diabo tentou Jesus na sua condição de filho, na sua filiação. O diabo chegou para Jesus e falou: se és filho de Deus, transforma pedras em pães. Ele estava questionando a condição de filho de Deus. E Jesus venceu a tentação falando: eu não preciso provar nada, porque ele já falou que eu sou filho. Então Jesus tinha essa verdade queimando no coração de que ele era filho. Então eu não preciso provar para ninguém. Quando o tentador vir questionar a sua condição de filho, está vendo aí? Pegou a doença, pegou o vírus, morreu um familiar, morreu um ente querido. Se você fosse filho de Deus, Deus tinha permitido isso? Eu não preciso provar nada. Eu sei que eu sou filho, porque ele disse que eu sou filho. Toda palavra que procede da boca de Deus, ele diz que aqueles que creem no Filho recebeu o poder de ser feito filho de Deus. O diabo também tentou Jesus colocando dúvida na fidelidade, na lealdade de Deus. Nosso Deus é fiel. Mas o diabo chegou para Jesus e falou: está escrito, aos teus anjos dará ordem para que te guardem em todos os seus caminhos. Pula daqui. Estava colocando Jesus para questionar, para testar Deus, ver se era verdade. Mas Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus, porque eu não preciso. Ele já falou que vai dar ordem aos teus anjos para me guardar. Então eu não preciso tentar. Não é tentar Deus para ele mandar maldição, não. Eu não preciso tentar, porque eu creio na palavra de Deus. E por fim o diabo questionou Jesus em relação à adoração. Se prostrado me adorar, eu te dou tudo que você quer. E Jesus falou: somente a Ele, só Ele é digno de adoração. Então, se Jesus foi tentado nessas áreas, nós seremos também. Agora, quando que nós vamos vencer como Jesus venceu? Quando tivermos essas verdades queimando no coração. A tentação vem, nós devemos orar para que o Senhor nos livre dela, trazendo essa verdade para que a gente possa prevalecer e permanecer, e as portas do inferno não venham a prevalecer na nossa vida. Tudo que a tentação faz é nos tirar da posição da graça de Deus. O apóstolo Paulo fala para as igrejas da Galácia, aos Gálatas, que eles estavam decaindo da fé, eles estavam voltando para a lei. O problema deles é que eles haviam sido salvos pela graça, mas por causa da contaminação de alguns, eles estavam acrescentando alguma coisa na graça de Deus. Ou seja, tem que voltar a fazer a circuncisão, tem que voltar agora a cumprir os rituais, os mandamentos, todos eles ali. Não basta só a graça de Deus. E Paulo estava falando que eles estavam decaindo da fé, estavam decaindo da graça, porque eles estavam voltando para a lei, eles estavam decaindo da graça. Mas nós podemos decair da graça, decair da fé por algo muito mais simples. Quando você aceita acusação, condenação, você está decaindo da graça. Quando o tentador vem, a acusação vem, e você esquece da obra da cruz, você está decaindo da graça. Você está deixando de desfrutar da redenção que operou lá na cruz. Por isso nós precisamos dessas verdades e saber que sobre nós não há mais condenação. Por isso nós não pregamos condenação. Por isso nós não falamos dos pecados. Nós falamos da nova natureza. Nós falamos agora da nova identidade que nós temos em Cristo. Você é nova criatura. Você não é mais escravo do pecado. Você agora venceu o pecado em Cristo. Nós fomos colocados em Cristo. O irmão que abriu o culto aqui, o Hermínio, falando que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Nunca houve na terra alguém que fosse verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador que adorou o Pai em espírito e em verdade foi Jesus. Ele é o único que adorou o Pai em espírito e em verdade.
Jesus pregado na cruz, na hora de entrar na morte, ele adorou o Pai em espírito e em verdade. Então como é que nós podemos ser esse adorador que adora em espírito e em verdade? Sabendo que você está em Cristo, e tudo que Ele é, você é. Não é pelo seu mérito, não é pelo que você faz, é por causa dEle. Essa era outra coisa que eu orava muito. Eu queria ser esse adorador que adorava em espírito e em verdade. E algumas vezes a gente entrava na presença de Deus e chorava ali aquela situação toda. Hoje eu fui um adorador. Mas na verdade nós não precisamos de esforço. Eu preciso da revelação que eu fui colocado em Cristo. E Ele é o verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. Então todas as vezes que você chegar para louvar, para adorar a Deus, apenas se veja em Cristo. Veja o Senhor lá na cruz, pregado, derramando o seu precioso sangue, adorando o Pai, fazendo a vontade do Pai. Por quê? Porque Ele sabia que era filho amado, que Ele era muito amado. Ele sabia que a presença dEle ali era muito importante, porque era propósito de Deus. Você vai agora mergulhar na verdadeira adoração, porque você está em Cristo. Quando você chegar aqui, quando os irmãos estiverem ministrando louvor, isso é para o próprio ministro de louvor. Alguns irmãos que sobem aqui para ministrar louvor e adoração, sobem com um fardo nas costas, porque ele acha que ele vai ter que adorar, e ele vai ter que levar a igreja a adorar. Ninguém consegue carregar esse fardo. Jesus já carregou. E a verdadeira adoração é porque nós estamos nele. Ele nos trouxe para Ele, e o Espírito nos foi concedido, Espírito em verdade. Nós vemos Paulo falando na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 18. Porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Você estava condenado ao inferno, porque Adão cometeu uma ofensa. Não tem nada a ver com seus atos pecaminosos, com seus pecados. Por causa da ofensa de um, todos foram condenados. Mas usando o mesmo princípio, por causa da obediência de um, por um único ato de justiça, em Cristo veio a salvação para todos os homens, a justificação que dá vida. Então não tem nada em nós que nos faz pecadores ou santos. É Cristo. Você nasceu pecador, e em Cristo você foi salvo, justificado. Você não tem mais diante de Deus a condição de pecador. Nós colocamos ali uns cartazes, umas placas. Todo dia que você está entrando, eu tenho insistido com os irmãos, fica com a placa, fala para os irmãos, você é muito amado, a sua presença é muito importante. Aquilo que está ali não é apenas para te dar as boas-vindas, é para que você possa ver. Algumas pessoas são visuais, e quando você vê o escrito que você é muito amado, essa verdade está entrando no seu coração. Você deveria escrever na sua casa, nos umbrais da porta, no para-brisa do seu carro: eu sou muito amado, a minha presença é muito importante. Isso são verdades que tem que queimar no seu coração, porque o tentador está aí para te tentar todos os dias, mas essa verdade tem que estar aí também no seu coração, todos os dias, para você prevalecer. Ainda que eu acabei de cometer um pecado, eu posso levantar as mãos para os céus e agradecer a graça de Deus, porque eu continuo recebendo graça sobre graça e da plenitude dele. Hoje é dia de ceia, e para muitas pessoas o dia da ceia é o dia da condenação. Há muitos irmãos que no dia da ceia não vai no culto, porque aquele é um dia de condenação. Mas nós conhecemos a verdade. Naquele dia que Jesus celebrou a Santa Ceia com os discípulos, no momento que ele partiu o pão, compartilhou do cálice, ele falou o quê? O que era para nós fazermos todas as vezes que comêssemos do pão e bebêssemos do cálice? Fazer isto em memória dos seus pecados. Fazer isto em memória de mim. O Senhor estava falando ali. Pegou o pão, que simbolizava o corpo. Pegou o cálice, que simbolizava o precioso sangue que seria derramado. Tomai e comei. Fazer isto em memória de mim. Não falou para olharmos para nós. Não falou para nós olharmos para a nossa condição, para o nosso pecado. Falou: olha para mim e para a minha obra. Porque lá na cruz, o corpo simbolizado por esse pão foi partido, e o sangue simbolizado pelo cálice foi derramado em favor de vocês. Todas as vezes que você comer desse pão e beber desse cálice,
Fazer isto em memória de mim. E Paulo acrescenta: nós vamos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. O que Jesus está falando é para nós tomarmos a ceia em memória dEle. Não é em memória nossa, nem dos nossos pecados. E se Ele falou para nós olharmos para Ele, por que nós devemos chegar aqui e pregar a respeito do seu pecado? Por que eu tenho que lembrar de algo que Ele não mencionou, que Ele não valorizou? Jesus não valorizou o pecado. Por que eu tenho que lembrar de coisas que o próprio Deus falou que jamais se lembraria? Lá no livro do profeta Jeremias, Deus falou através do profeta, e depois o escritor de Hebreus trouxe novamente essa verdade. Hebreus capítulo 8, verso 12, Deus falando: pois para com as suas iniquidades, os seus pecados, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Por que eu tenho que ficar lembrando você do seu pecado? Por que eu tenho que ficar lembrando do meu pecado? Se o próprio Deus não lembra do meu pecado, eu não tenho que lembrar também. Eu tenho que lembrar de Jesus, eu tenho que olhar para Ele, eu tenho que contemplar Ele. Nós vemos no relato do Evangelho de Lucas a respeito da ceia. Está lá em Lucas capítulo 22, verso 19. Jesus, tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Não é mais da aliança da lei. Há uma nova aliança, uma aliança superior, no meu sangue derramado em favor de vós. Esse sangue que foi derramado lá na cruz, a Bíblia fala que é o sangue precioso. Por esse precioso sangue é que nós fomos resgatados. Está escrito lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue. Esse precioso aqui é algo de muito valor, é algo que custa caro. Então esse sangue de Jesus foi um preço caro que foi pago para nos resgatar do nosso fútil procedimento. Esse sangue é mais valioso que o ouro e que a prata que está falando aqui. Esse precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, o sangue de Jesus. Nós fomos resgatados por causa desse precioso sangue. Foi através do precioso sangue de Jesus que foi firmada a nova e eterna aliança. Isso está escrito também em Hebreus capítulo 13, verso 20. Ora, o Deus da paz não é o Deus da condenação, não é o Deus do juízo. O Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. O que esse versículo está falando aqui? Que nós fomos salvos pelo precioso sangue de Jesus. Quando o sangue foi derramado na terra, a vida está no sangue. Quando o sangue de Jesus foi derramado, ele entrou na morte para que nós recebêssemos vida. E também por esse mesmo precioso sangue, o Deus da paz está nos aperfeiçoando. Não somos nós que estamos nos aperfeiçoando, não somos nós que estamos nos santificando. É o Deus da paz que está nos aperfeiçoando em todo bem, através do precioso sangue de Jesus. Diga glória a Deus. Também através do precioso sangue que Ele está nos edificando para cumprir a sua vontade. Ele está nos edificando individualmente, e a partir do momento que nós somos edificados, nós recebemos agora esse poder para ser um canal da edificação do corpo. Também é pelo precioso sangue operando em nós que nos tornamos agradáveis diante de Deus. Nós não somos agradáveis diante de Deus porque nós não cometemos pecados. Nós não somos agradáveis diante de Deus porque nós oramos, jejuamos, porque nós fazemos muita coisa. Lideramos célula, nós somos agradáveis diante de Deus porque o sangue de Jesus está operando na nossa vida. Diga glória a Deus. É o precioso sangue de Jesus que está falando aqui. Foi por esse precioso sangue que foi firmada a nova e eterna aliança. E quando nós entramos nessa aliança, agora nós não estamos mais debaixo de condenação.
Nós saímos da condenação, porque nós estamos agora debaixo dessa aliança eterna. Foi pelo precioso sangue de Jesus derramado que Ele foi condenado no nosso lugar. Semana passada, falando a respeito dos anos, dos ciclos da nossa vida, eu falei que aqui na Igreja Videira Manaus, nós estamos entrando no terceiro ano. Na verdade, entramos. Dia 28, nós entramos no terceiro ciclo, que é o terceiro ano do ciclo, que é o ano da aliança. É quando agora nós estamos aliançados para sermos um canal de Deus para edificação. Nós passamos pelo primeiro ano, o ano do conhecimento, o segundo ano, o ano do trabalho, e agora nós temos uma equipe que está aliançada para caminharmos o quarto, quinto, sexto e o sétimo ano, o ano do descanso. Agora, essa aliança só tem valor por causa da eterna aliança, por causa da nova e eterna aliança. Se não fosse a nova e eterna aliança, nada disso funcionaria na vida da igreja. Tudo isso é possível por causa da nova e eterna aliança que foi firmada através do precioso sangue de Jesus. O amor do Pai foi revelado no derramar do precioso sangue de Jesus. Nós fomos revestidos do poder do alto, o batismo do Espírito Santo, por causa do precioso sangue de Jesus. Nós estamos sendo edificados pelo operado precioso sangue de Jesus. Por esse precioso sangue de Jesus que foi derramado, nós fomos comprados, nós fomos lavados, nós fomos perdoados, nós fomos justificados e estamos sendo santificados, transformados na imagem do Senhor. Diga glória a Deus. Queria convidar a equipe de louvor aqui em cima. Meu apelo hoje é para que nós possamos a cada dia honrar e valorizar a obra da cruz. Quando alguém faz uma pergunta dessa, que nós deveríamos estar aqui apontando o dedo, falando do pecado, você está desprezando a obra da cruz. Quando nós estamos aqui pregando que nós fomos perdoados, nós fomos lavados, nós fomos justificados, nós estamos honrando o precioso, esse sangue que custou tão caro, tão valioso, mais valor ele tem do que o ouro e do que a prata. O precioso sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz. Queria convidar você a ficar de pé. Eu quero, antes de nós ministrarmos e tomarmos a ceia, você que está aqui hoje, ou você que está aí nos acompanhando por essa live, através das redes sociais, se você ainda não teve a oportunidade de entregar sua vida para Jesus, hoje é dia de salvação. Amém? Pode tocar aí, baixinho. Hoje é dia de salvação. Diga glória a Deus. Eu quero fazer um apelo aqui. Se você ainda não teve esse dia que você tem, que começou um novo ciclo na sua vida, aquele dia que você entregou sua vida para Jesus, aquele dia que você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, eu queria convidar você a vir aqui na frente. Se tem alguém aqui que ainda não teve a oportunidade de entregar sua vida para Jesus, vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Hoje é dia de novo nascimento. Alguém gostaria de entregar sua vida para Jesus hoje? Queria que você fechasse os seus olhos e juntamente com os irmãos que estão aí nos acompanhando pela live, repetisse uma oração comigo. Fala comigo: eu confesso. Mais alto: eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador, e eu creio com o meu coração que Jesus é o Filho de Deus, que veio em carne e sangue, morreu na cruz, no meu lugar, pelos meus pecados, e porque eu creio, eu sou salvo. Senhor Jesus, muda a minha vida, muda a minha história, escreve o meu nome no seu livro, o livro da vida. Aleluia. Essa é a oração da fé que Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 10, verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e no seu coração você crê, nós somos salvos porque nós cremos no Filho de Deus. Se você crê com o seu coração, você está salvo. Você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Isso para nós é a coisa mais importante. Mais importante que você vigiar para não cometer pecados, é vigiar a sua fé, que você crê no Filho de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos agora agradecer o Senhor por esta palavra. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo.
Depois nós vamos cantar um cântico enquanto os irmãos vão distribuir os elementos da ceia. Fecha seus olhos. Senhor, nós te agradecemos.